Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. E na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre civilização bizantina. Se você quiser mais informações, você pode acessar aqui no Instagram, nosso canal, Canal Fez História. Lá eu posto diariamente assuntos ou curiosidades sobre história, personagens. Então se você quiser estar informado diariamente, você pode acessar esse canal lá, Canal Fez História no Instagram, nossa página oficial, tá bom? Então logo depois da vinheta nós iremos falar sobre a civilização bizantina, continuando a nossa playlist de aulas. Então, logo depois da vinheta. Pois bem, já estou aqui com o slide aberto, pessoal? Iremos falar hoje sobre a civilização bizantina. Para entendermos assim, ficar bem fácil o entendimento, a civilização bizantina nada mais do que a continuação do Império Romano. Na aula anterior, você pode ver o card aqui em cima, falamos sobre o islamismo. Cronologicamente falando aqui, a civilização bizantina ela está bem próxima ali, ao islamismo que cresceu também justamente nessas regiões da Ásia e a civilização bizantina ali na divisa entre a Europa e a Ásia. Vai sofrer um pouquinho de influência da cultura muçulmana, dos turcos, justamente com a sua religião. Então, vamos lá para a aula sobre o Império Bizantino. Como já foi dito, o Império Bizantino nada mais do que a continuação do Império Romano. Com a crise no Império Romano, a transferência em 330 da capital do Império Romano para Constantinopla, ou seja, antigo Bizâncio. Bizâncio era essa região onde Constantinopla, ou o Império Bizantino, vai se desenvolver. Então, a crise foi basicamente com conflitos e guerras. Como foi mencionado desde as primeiras aulas que nós falamos aqui, nessa playlist, sobre Mesopotâmia, sobre outros povos, os conflitos por terra, por poder, faz com que civilizações e povos se enfraqueçam e percam seu território até dar posição a outras civilizações. E com o Império Romano foi assim também. O Império Romano ele foi perdendo sua força e para isso teve a necessidade de mudar sua capital para essa região que é o Império Bizantino. Teodósio foi o responsável por isso em 395. Com a divisão criou-se então o Império Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império do Ocidente, com a capital em Milão, em Roma ainda, Com a queda de Roma, o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, tornou-se o herdeiro da tradição romana. Essa queda se deu basicamente com guerras e conflitos. Vamos falar então basicamente sobre o Império Bizantino. Se quiser saber mais informações sobre Roma, como surgiu, como desenvolveu, como era o Império Romano do período, você pode ver aqui um card aqui em cima. Lá fala sobre o Império Romano, a aula sobre ele. Então, tornou-se herdeiro tradicional. Tornou-se herdeiro da tradição romana. Ok. O Império Bizantino incluía a Grécia, Egito e outras regiões da cultura helenística. Isso aqui é importante. Quando falamos sobre cultura, o Império Bizantino foi um dos mais ricos culturalmente. Por quê? Justamente por isso. Englobava várias culturas, vários povos na cultura dela. E o ponto dela, estratégico, da cidade, possibilitou a interação entre a Ásia, a África e a Europa. Se nós pegarmos hoje, atualmente, Constantinopla, hoje é a atual Istambul, na Turquia. É a única cidade do planeta que ela faz divisa com 3 continentes. Ou seja, como foi mencionado, o asiático, o europeu e o africano. Dá para imaginar a cultura desse local? É uma cidade hoje, Istambul, que fala centenas de idiomas, justamente por causa dessa miscigenação. E naquela época também era assim. Então a cultura era riquíssima. A cultura do Império Bizantino, como já foi dito, incluía vários elementos gregos, romanos e orientais. Ok. Aqui nós temos um mapa para mostrar a grandiosidade do que era o Império Bizantino. Reforçando, é o substituto do Império Romano, que foi poderosíssimo em sua época. Com a queda do Império Romano, ou seja, o enfraquecimento, com a divisão, com certeza divisão estratégica, nós vimos aqui em amarelo, no nosso mapinha, nós temos os reinos germânicos, aqueles povos que vinham do norte conquistando tudo na Europa, como já foi visto até numa aula anterior mencionado. Não estudamos ainda, mas mencionamos sobre esses povos que vinham lá da Europa. A parte norte, esses nórdicos aí.
até mesmo se você pode incluir os vikings também. Então eles vieram aqui dessa região e estavam bem mais próximos de conquistar Roma, que era a capital do Império Romano. Então, para facilitar, eles transferiram a capital para Constantinopla. Podemos observar que é bem mais distante, né, do Império dos reinos germânicos, desses povos aí que vêm conquistando tudo. Com a capital em Constantinopla, se observarmos, ficava próximo de muito do que foi dito, né, da Ásia, da própria Europa, né, que é a própria Europa, é claro. E se descermos um pouquinho mais, ó, nós temos aqui o Egito vindo até a África. Então era uma região com certeza estratégica e basicamente por causa disso, Justiniano, que foi o imperador responsável e um dos mais importantes, mudou para essa região aí, tornando assim o Império Bizantino. Nada mais, nada menos do que o próprio Império Romano, com um novo nome, uma nova roupagem. A diferença aqui, pessoal, que podemos mencionar e devemos mencionar é que em Constantinopla o idioma, vamos dizer, oficial era o grego. Já em Roma, nós temos o latim aqui como seu idioma oficial. Então, podemos imaginar o começo do choque, né, da divisão entre eles já desde a sua fundação, desde a sua divisão. Então, o Império Oriental e o Império Ocidental. Na frente iremos falar um pouquinho mais. A cidade de Constantinopla, a cidade em si. Lembrando que Constantinopla, esse império, ele durou cerca de 1000 anos. Foi um dos impérios que durou bastante tempo. Por causa de quê, né? Qual o motivo de ter durado tanto tempo? A cidade de Constantinopla ela era rica, era um centro comercial e manufatureiro da Europa. Produzia muita coisa. Para a cidade, afluiu produtos da Europa, da Índia, da China, da Arábia e outros territórios, por isso a miscigenação de cultura. Além de produtos de luxo como joias, especiarias, objetos de artes e assim por diante. A economia bizantina envolvia também a produção agrícola, muito forte também, porque ficava próximo a vários rios, mares e assim por diante. Grandes propriedades pertencentes à igreja e à aristocracia. Nós temos a figura da igreja aqui importante. Já estou mencionando mais, né? A divisão por causa do idioma, a presença da igreja. Vamos entender. A vida urbana era centrada na Catedral Santa Sofia, mais uma vez a igreja aí, no hipódromo e no Palácio Imperial, local de contato dos diferentes grupos sociais. A religião, ponto fundamental de Constantinopla. Constantinopla, pessoal, era uma cidade, era um império religioso, principalmente católico. Tinha papel importante na educação das crianças. Nas escolas, os alunos recebiam aula de religião e de outras disciplinas. Ponto. A religião. Constantinopla era uma cidade muito religiosa e a Catedral de Santa Sofia, até hoje em Istambul, é um dos pontos turísticos e o pessoal vão para visitar, né? Aqui nós temos uma ilustração que mostra um pouquinho como era a cidade em si. Se nós observarmos aqui, passar até o mouse em cima, nós temos uma muralha enorme, né? Essa muralha é o que justificou por que Constantinopla durou tanto tempo. Como era uma cidade fortificada, muito alta, esses muros, tinha até pontos, né, onde ficavam os arqueiros, as proteções, os soldados. E para ter acesso ao centro da cidade, tem vários muros, muralhas, muitas proteções. Então, com certeza, uma cidade bastante fortificada. E o hipódromo, como diz aqui, era um local onde as pessoas realizavam as festas populares, espetáculos, teatros e corrida. Ele tinha capacidade para 50.000 pessoas. Notem, hoje resta apenas os dois obeliscos, são esses dois pontos aqui mencionados na ilustração. E a grande Catedral de Santa Sofia, que é a obra belíssima até hoje, né? Está lá em Istambul, na Turquia. A Catedral de Santa Sofia foi erguida por Justiniano. Um ponto aqui, pessoal. Justiniano é o mais importante e, com certeza, o mais religioso de todos os imperadores que governaram Constantinopla. Por causa dessa sua visão religiosa, ele começou a colocar a religião católica, né, muito em debate e participando da comunidade. E também suas leis. Constantino, ele é conhecido, Justiniano, ele é conhecido por criar leis para a população, a sociedade. E essas leis de Justiniano é muito estudado até hoje para o pessoal que faz direito, né? Os advogados.
devem estudar a Constituição de Justiniano. E essa Constituição ele funcionava para colocar em ordem toda a sociedade, visto que era uma sociedade muito miscigenada, muitas culturas, religiões e assim por diante. Mas lembrando que a religião católica era a principal nesse período aí, principalmente com Justiniano. Aqui diz que hoje, atualmente, a catedral só funciona como museu e é a construção mais famosa de Istambul, como já foi mencionado, né? Exercício do poder político. O governo bizantino era despótico e teocrático. Isso é interessante. A teocracia, a figura da igreja, era fundamental e principal para toda a sociedade de Constantinopla. Despótico era se alguém saísse fora da linha, perderia seu poder. O poder era exercido pelo imperador, representante de Deus na terra. Era o que eles tinham como figura, né? O imperador chefiava o exército, a igreja, as relações externas e controlava a economia, ou seja, tinha um poder total sobre a cidade e o império bizantino. Porém, tinha todo um concílio, né? Até o imperador tinha que andar de acordo com as leis e as regras. O mais importante, como já foi dito, né, Justiniano promoveu conquistas territoriais e a sistematização do direito romano, que foi a regra e as leis, como eu já mencionei. Para quem quer ser advogado, deve estudar o direito romano baseado em Justiniano. Aqui nós temos uma obra belíssima, né? Um mosaico criado por essa rica cultura, como já foi dito. Ela era uma cultura que tinha obras maravilhosas, como podemos ver nesse mosaico. Aqui tem a figura de Justiniano, né? Mostrando ele e sua corte. Então podemos ver um mosaico belíssimo na parede de São Vitale em Ravenna. Então, um mosaico aqui que era uma das obras dele. Eu quis colocar essa imagem justamente para mostrar como eles tinham a religião como figura principal e também que como era belo, né, a cultura, cada detalhe da ilustração que eles fizeram aí. Aqui nós temos a igreja mais uma vez e é o ponto de partida, podemos dizer assim, para a divisão do Império de Constantinopla, do Império Bizantino. É o ponto de partida de divisão. A Igreja Ortodoxa. A divisão do Império Romano gerou um afastamento progressivo, aos poucos, como já foi mencionado. Inicialmente por causa do idioma grego e latim, lá em Roma, latim, aqui em Constantinopla, o grego. Além da grande miscigenação, mistura com outros povos. Lembra do islamismo? Na aula anterior falamos sobre ele. O islamismo ali próximo na Ásia, bem próximo a eles mesmo. Então o islamismo com os muçulmanos, eles tiveram um papel fundamental para continuar promovendo essa divisão entre a igreja ocidental, não é, em Roma, e a igreja aqui em Constantinopla, a igreja ortodoxa católica. A igreja de Constantinopla não admitia a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente. Então eles não aceitavam a figura de Carlos Magno lá no Ocidente. Na aula sobre a Idade Média que nós falamos, na aula anterior, na Alta Idade Média, falamos sobre Carlos Magno. Então, os bizantinos não aceitavam a figura dele como imperador lá no Ocidente. Se era uma única igreja, já começou problemas. Idioma, não aceitação de alguns líderes do ocidental para o oriental. A língua, como já foi dito, né? Aqui era latim e o ocidente separava. Algumas doutrinas e práticas religiosas divergiam, o que gerou a questão iconoclasta e monofisismo. A iconoclastia, o que é? Basicamente, a igreja ortodoxa elas não crê em imagem, diferente da igreja que nós conhecemos, católica. A igreja ortodoxa ele promoveu essa iconoclastia basicamente por causa dessa miscigenação e junção de outros povos, né, como os muçulmanos. Por exemplo, os muçulmanos é proibido em nenhuma hipótese você criar uma imagem de Alá, ou seja, a imagem de Deus. Em hipótese nenhuma, nem pensar nisso. Então, os muçulmanos, vindo junto com a questão lá do islamismo, como foi mencionado, né, também, o islamismo também, eles não têm adoração a imagens, com a miscigenação junto, vindo da Ásia para Constantinopla, fez com que a igreja ortodoxa se afastasse da igreja ocidental, né, do Império Romano, se afastasse justamente por causa dessas ideias.
iconoclasta, eles não têm a adoração à imagem. E monofisismo é basicamente essa questão do Papa. O Papa, na Igreja Ocidental, né, a Igreja Apostólica Romana, é visto como uma figura divina. Já na Igreja Ortodoxa não é assim. Eles têm uma figura, um representante principal deles, mas eles não veem a figura do representante como uma figura divina. É um homem, fadado a errar. Além da questão do celibatário, dos padres, né, que na Igreja Católica, na parte de cá do Ocidente, os padres têm que ser celibatários, ou seja, não pode casar. Lá na igreja deles, por exemplo, não é que os padres possam casar, é que mesmo depois de casado eles podem se tornar padres. Então não quero entrar muito no assunto porque eu não conheço bastante a religião deles, do ortodoxo, nem a ocidental. Então, mas é basicamente isso, a divisão, a cisma, né? A divisão entre as igrejas foi fundamental nesses pontos aí. Em 1054 ocorreu a chamada cisma, que eu já até mencionei. A cisma foi realmente a divisão, a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Apostólica de Constantinopla. Então, essas duas igrejas católicas existem até hoje. Então, elas dividiram aí nesse ponto. Com certeza, criando vários problemas para Constantinopla, visto que a igreja, a religião, era ponto fundamental para a cultura e para a sociedade de Constantinopla, a cidade bizantina, né? O Império Bizantino. Crise e queda. Aqui o ponto final, né? Fatores da queda. Disputa interna pelo poder, já mencionei. Alto custo financeiro para apaziguar povos vizinhos. Isso é interessante. Lembra que todos os povos vão caindo porque outros querem conquistar e assim por diante? Quem que vem surgindo forte na Ásia? Vemos as figuras aí de religiões, mas não só de religião. Um personagem chamado Átila, o Huno, ele vem surgindo muito forte aí na Ásia, vem conquistando muitos territórios e batendo na porta, por assim dizer, lá de Constantinopla. Mas para que Constantinopla não fosse atacado por eles, eles pagavam alto preço, né? Pagavam altos impostos para justamente não ser atacado por eles, vamos dizer desse jeito. Perda de importantes províncias para os árabes, justamente com o crescimento religioso, muitos se convertendo para o muçulmano, os muçulmanos, né, e o islamismo também. Então, vendo a Igreja Católica perdendo muito território, como o egípcio, o sírio, a Palestina, justamente fez com que o Império Bizantino fosse caindo um pouquinho mais, porque eles eram financiados pelos seus fiéis em forma de dízimo, né? Conflitos entre a Igreja de Roma e Constantinopla, competição comercial com o Ocidente. Aqui, nesse ponto da história, nós vemos lá do Império Bizantino, da União Ibérica, né? Entre Portugal e Espanha. A Europa já vem se reestruturando, não só Portugal e Espanha, mas também a Alemanha. Nós temos também a Inglaterra, nós temos a França. Nesse período aqui, como nós podemos ver, 1453 foi justamente quando descobriram ou redescobriram o que mesmo? As nossas terras brasileiras, né? Nossas terras do Brasil. Então, esses povos lá na Europa estavam ficando muito fortes e conquistando vários territórios, causando assim um colapso aos poucos de Constantinopla. Lembrando que Constantinopla, o Império Bizantino, ele deixa de existir aqui quando são tomados pelos turcos em 1453, causando assim o fim do Império Bizantino. Mas o que é interessante é que, além desse império, quando os turcos tomaram em 1453, surge aí mais um império. Você vê como era importante aquela região, né? Agora, o nome desse novo império que surgiu e só veio cair na Primeira Guerra Mundial é conhecido como Império Turco-Otomano. Você já viu esse nome? Justamente um dos que se envolveram na Grande Guerra Mundial, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. Com o fim do Império Bizantino, por enfraquecimento, como já foi mencionado, surgiu o Império Turco-Otomano, na mesma região ali onde tem a atual Istambul. Pois bem, pessoal, isso aqui é um pouquinho da aula, né? Um pouquinho do resumo da história dos bizantinos. Tomara que vocês entendam, né? Espero que vocês tenham gostado. E se
você gostou, como de costume, peço para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. A próxima aula nós iremos falar sobre a Baixa Idade Média. Então, até lá. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, né? Compartilhar e se inscrever também aqui, ó. Seguir lá nossas redes, tanto o meu Instagram pessoal, quanto o canal Fez História. No meu Instagram pessoal eu coloco, ó, coisas pessoais, claro. E no canal Fez História, assuntos diários, como já foi mencionado, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.